sequência, eu passo a palavra ao presidente da mesa, o juiz federal, diretor do Foro da Justiça Federal de Londrina, Dr. Márcio Nascimento, para a condução dos trabalhos. Boa noite a todos. Saúdo aqui o reitor, Dr. Elazar Ferreira, Dr. Osmar Vieira, coordenador do curso da Unifil, a presidente do Centro Acadêmico Thaís, os meus amigos, juízes federais Arthur César de Souza e Antônio César Buchenec. Fico muito honrado com esse convite e saúdo também todos os professores aqui da Unifil e seus alunos, porque certamente esse evento vai marcar história e tomara que se repita muitas vezes. Antes de entrar na apresentação do nosso palestrante, eu vou fazer uma propaganda aqui do meu livro, que chama-se Aposentadoria Pública Universal, lançado pela LTR, onde nesse livro eu busco responder uma questão que me angustiava, que me angustia no exercício da Judicatura Federal, e certamente também os meus amigos Arthur e Buchenec, que é aquele caso que as pessoas chegam numa quadra avançada da vida e por nunca terem feito uma contribuição previdenciária, nunca terem uma carteira de trabalho assinada formalmente, nunca poderão, de acordo com o sistema atual, obter uma aposentadoria por idade. Então, nesse livro, eu proponho um sistema absoluto em que todas as pessoas possam se aposentar aos 65 anos de idade, através de um financiamento indireto de contribuição previdenciária. Dessa forma, nós eliminaremos muitos problemas, muitas injustiças, porque certamente aqui, eu tenho na minha família, e vocês também devem ter nas suas, pessoas idosas que trabalharam sim, trabalharam em casa, cuidando dos afazeres domésticos, ou trabalharam na roça, ou trabalharam informalmente, sem grandes oportunidades, e que hoje estão velhos, doentes, cansados, e nunca vão poder chegar a obter uma aposentadoria. Então, nesse livro, eu proponho esse sistema, que seria uma revolução no sistema previdenciário, em que todas as pessoas com mais de 65 anos de idade receberiam um salário mínimo por mês. E assim teriam um mínimo de dignidade na sua quadra final da vida. Eu também, então, vou passar as mãos aqui do professor Osmar, a doação para a biblioteca da Unifil dessa obra. Aqui a formalidade manda que eu leia o currículo do Dr. Arthur, e o currículo dele é muito rico, invejável, e eu fiquei pensando, é um currículo que não é para qualquer um. E se ele tem esse currículo, é porque ele tem uma esposa que o apoia, a Giovânia, que está aqui na segunda fileira, e porque ele teve na vida dele uma pessoa muito especial, um livreiro de renome, uma pessoa muito batalhadora, mas não era um livreiro qualquer. Quando ele ia nos levar os livros para vender, ele conhecia o autor, conhecia a obra, ele conhecia todos os autores estrangeiros, alemães, franceses, portugueses, espanhóis, italianos. Quando você perguntava sobre um livro para ele lhe dava uma aula sobre aquela obra. E esse homem sempre acreditou no valor do livro, e ele deixou duas preciosidades, uma biblioteca para o seu filho Arthur, e uma biblioteca para o seu filho Marcelo. Resultado desse investimento, doutor, um filho juiz federal e outro filho procurador da República nessa cidade. Então, nós vemos o valor do estudo, o valor de você realmente a luta e acreditar. Então, esse homem, eu faço a minha homenagem hoje, certamente a boa alma que ele está nos vendo hoje, muito feliz da vida com o seu filho, né, nesse topo acadêmico, né, com esses pós-doutorados todos. Então, vou só resumir aqui. Mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, não vou me arriscar aqui ao italiano, mas na Universidade de Milão, né, tem pós-doutorado na Universidade de Milão, Universidade de Santa Catarina, pesquisador da CAPES, professor de Direito Processual pela Unifil, juiz federal da Seção Judiciária do Paraná, aqui em Londrina, na Quinta Vara, né? E ainda especializou-se no tema da influência na mídia da decisão do juiz e é pós-doutorando pela Universidade de Lisboa. Então, vejam bem
o alcance do livro, de um pai que acreditou no valor do livro na vida dos seus filhos. E com essas palavras, eu passo a palavra ao Dr. Arthur César de Souza para proferir a palavra, a parcialidade positiva do juiz. Obrigado. Magnífico reitor desta universidade, doutor Eleazar, professor Eleazar, querido amigo Márcio, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina, presidente desta mesa, as pessoas de quem eu saúdo todos os demais componentes desta mesa, saúdo todos os alunos desta universidade, saúdo os colegas professores que aqui estão numa sexta-feira, deixando às vezes o aconchego do seu lar para vir aqui somar com todos nós neste momento de, não digo de transmissão de conhecimento, quem sou eu para transmitir algum conhecimento a todos aqui que estão nessa mesa, aos professores e aos brilhantes alunos que nós temos aqui também. Mas talvez contribuir para uma reflexão. Como o Márcio, que eu considero um amigo, aliás, e antes de mais nada, recomendo o livro dele, porque é um estudioso. Ele, inclusive, ele foi modesto, mas ele publicou gratuitamente, conjuntamente com o Bochenek, um roteiro sobre os juizados especiais e na internet, e é um espetáculo. Quando eu tenho dúvida, eu me socorro sempre deste roteiro, que facilita muito bem. E recomendo também esse roteiro, que eu acho que está disponível na internet, um roteiro sobre os juizados especiais. Em relação ao meu currículo, o Márcio avaliou muito bem, e sempre eu digo isso, todas as vezes que leio meu currículo. O meu currículo, doutor, pós-doutor, não é nada, absolutamente nada. O meu currículo é que eu sou filho de Arthur de Souza, livreiro que passou por essa cidade de Londrina, por 30 anos vendendo livro. Tinha o quarto ano do ginásio. E sou filho de Maria Aparecida de Souza, do lar, que me soube ensinar, soube chamar atenção na hora certa, soube surrar de galinha no momento em que eu resolvia bater na minha irmã e tentar sair do caminho do bem. E, acima de tudo, não digo acima de tudo, mas vamos dizer no mesmo pé de igualdade, a minha esposa, né, que sempre foi perseverante, me apoiou, me deu força, naqueles momentos em que eu não tive oportunidade de ficar com ela, até hoje, né, às vezes, eu já deveria começar a parar, e ela muito compreensiva, eu acho que esse é o amor verdadeiro entre duas pessoas, ela me ajuda a continuar estudando, a continuar produzindo o que eu preciso produzir, e acima de tudo é minha companheira, para o resto da minha vida. Nós, diante desse palco aqui, que me parece mais um cinema, na verdade, eu acho que nós podemos ficar de maneira informal, se me permite, eu vou tirar o paletó, e quem sabe vamos... Vocês gostariam de assistir um filme, ao invés de uma palestra? Quem gostaria, erga a mão aí? Só isso? Vamos assistir um filminho? Qualquer semelhança é mera coincidência. I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. She found a boyfriend, and an Italian. She went to the movies with him. She stayed out late. I didn't protest. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey, and then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. When I went to the hospital, her nose was broken.
Her jaw was shuttered, held together by wire. She couldn't even weep because of the pain. But I wept. Why did I weep? She was the light of my life. Beautiful girl. Now she will never be beautiful again. Sorry. I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Suspended the sentence? They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those 2 bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do. What is that? That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. But you didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. Let him suffer then, as she suffers. How much shall I pay you? Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. Grazie, Godfather. Please.
give this to Clemenza. And we're reliable people, people that aren't going to be carried away. I mean, we're not murderers, in spite of what this undertaker says. Mas que tipo de justiça realmente a sociedade deseja? A concretização da justiça, uma justiça factível, uma justiça em que o magistrado tenha sensibilidade, não de escutar a voz do clamor público, mas a sensibilidade da necessidade de justiça de uma sociedade. Ou uma mera justiça formal. Estou discutindo aqui, alguém vai dizer, bom, na legalidade a pena foi fixada, tem que ser suspensa. Repito, vamos abstrair a perspectiva jurídica e criminosa da cena. Vamos ficar só numa reflexão, que tipo de justiça nós queremos de um magistrado em que se proclama o acesso à justiça? Qual a postura e a formação desse magistrado que a sociedade brasileira deseja hoje? Vamos pensar ali como um cidadão, não buscando a lei de talião, mas um cidadão, como o Márcio falou, que busca um simples benefício previdenciário, porque ele não tem documento para provar que trabalhava na agricultura como boia fria, sendo que o único documento que ele possui são as suas mãos. Que tipo de magistrado a sociedade brasileira deseja para esse início de século? Um magistrado dogmático, excelente conhecedor do direito, da jurisprudência de nossos tribunais, ou um magistrado sensível, que demonstre a sua sensibilidade? E de antemão já faço uma advertência. Sensibilidade não é emoção. Ser sensível não significa agir pela emoção. O Código Ibero-Americano de Ética Judicial, um código elaborado pela Cumbre Ibero-Americana de Ética Judicial, ele diz um dos seus dispositivos, e o Brasil faz parte desta Cumbre Ibero-Americana de Ética Judicial, assim como a Espanha e Portugal, 23 países ibero-americanos, diz num dos seus dispositivos, o fim último da atividade jurisdicional é a realização da justiça através do direito. Ele mantém a autopoiese da nossa ciência de direito, mas o que dá o sabor a esse direito é a justiça. Mas que justiça? Que tipo de justiça o Código Ibero-Americano indica para os magistrados com a língua ibero-americana? Justiça de Ronald Dworkin, americano, justiça kantiana, justiça utilitarista. Mas há um artigo também neste Código Ibero-Americano que diz que o juiz, interessante, eu estou falando um código, mas não é um código jurídico que nós conhecemos. Quando eu falo código, abstrai o aspecto jurídico, porque ele não é jurídico, ele não é vinculativo. É um código normativo ético da magistratura ibero-americana. Mas ele diz que o juiz, ele deve conformar a decisão de modo que a abstração da lei não cause dano aos aspectos familiares, pessoais, culturais, econômicos, etc., das pessoas que compõem uma relação jurídica processual. Então me parece que o Código Ibero-Americano de Ética do Judicial, ele me dá um norte para buscar a formação do magistrado deste novo século. Talvez um norte de uma das filosofias mais interessantes que eu consegui ler atualmente, que é da Amartya Sen. A filosofia indiana de justiça. E o que diz este
grande estudioso sobre a definição ou a compreensão de justiça, Amartya Sen. Não é de John Rawls, claro, John Rawls é muito formalista, mas vejamos Amartya Sen. A filosofia jurídica indiana, conforme ensina Amartya Sen, ele é professor catedrático de filosofia e economia da Universidade de Harvard. É prêmio Nobel de Economia de 1998. Não estamos tratando de uma pessoa que não tem a capacidade de discutir justiça no mesmo pé de igualdade com John Rawls, em seu livro A Teoria da Justiça. Interessante que Amartya Sen, ele diz que a justiça ela deve ser compreendida sob duas perspectivas: o Niti e o Nyaya. E Amartya Sen vai buscar essa divisão de justiça sob essas duas perspectivas, Niti e Nyaya, num poema indiano, que eu vou ler para vocês. No Mahabharata, a epopeia indiana, na parte denominada Gavgita, no ápice da batalha que constitui o episódio central do poema, Arjuna, o guerreiro invencível, expressa suas profundas dúvidas sobre a condução de uma luta que deixará muitas mortes. Seu conselheiro, Krishna, lhe diz que seu dever tem prioridade e que há de combater sem que importe as consequências. Esse famoso debate se interpreta com frequência numa polêmica entre deontologia, o dever de combater, e o consequencialismo, a preocupação com o resultado do combate. Krishna, o deontólogo, pede a Arjuna que cumpra com o seu dever, enquanto que Arjuna, o consequencialista, preocupa-se com as terríveis consequências da guerra. Diante deste poema, Amartya Sen diz que nós temos uma ideia de justiça, o Niti, que corresponde à idoneidade das instituições, à correção do comportamento das instituições. E o Poder Judiciário é uma instituição, o processo é uma instituição. Quando ele diz então que tem que haver a necessidade da idoneidade das instituições, o comportamento, a correção do comportamento das instituições, ele diz, isso é uma perspectiva de justiça, sim, válida, o Nietzsche, mas é uma perspectiva insatisfatória, é uma perspectiva que não completa a justiça na sua integralidade. Há necessidade de uma outra perspectiva de justiça, somando as duas para que nós possamos ter uma justiça completa, que é o Nyaya. E o Nyaya alude ao que surge, ao como surge, e em especial às vidas que as pessoas são realmente capazes de viver. Essa distinção nos ajuda, sim, a ver com clareza que há duas classes diferentes, porém não desconectadas de justiça. Na realidade, nós temos que buscar instituições que promovam a justiça, e não simplesmente em lugar de tratar as instituições como uma manifestação direta de justiça. O que significa isso? Não basta eu ter uma construção maravilhosa de princípios de justiça, contida numa Constituição Federal, contida em códigos e mais código, legislação e mais legislação, se eu não consigo concretizar essa justiça factível, torná-la factível através do Nyaya. Porque se eu permanecer nessa perspectiva de uma justiça meramente que busca instituições, que promove essa justiça, nós estamos diante de um mero fundamentalismo institucional. O que adianta eu ter um justo processo, com a observância de todos os princípios constitucionais, contraditório, ampla defesa, etc., que todos conhecem,
se eu não tenho uma justa decisão? E como conseguir essa justa decisão? Ao invés de uma justiça baseada em esquema, diz Amartya Sen, nós devemos buscar uma justiça baseada em realizações. Daí por que considerar essa distinção entre Nietzsche e Nyaya? Não bastam princípios de justiça, regulamentadores de uma instituição, sem que se leve em consideração as consequências reais das decisões proferidas na concretização de seus objetivos, consequências econômicas, sociais, políticas e culturais. E por aí afora, ele rebate John Rawls, porque John Rawls fica numa perspectiva meramente formal de justiça. Para John Rawls, nós, cidadãos, num contexto hipotético e histórico, podemos construir princípios de justiça. Ele coloca um véu de ignorância. Ninguém sabe da sua realidade, da sua situação na sociedade, se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é escravo ou não. E, portanto, com esse véu da ignorância, numa posição originária de construção de princípios, nós, que não sabemos a nossa posição, vamos construir princípios preocupados no sentido de que, vá que eu sou um escravo, vá que eu sou um negro, vá que eu sou um pobre. E busca uma equidade na construção. É isso que Amartya Sen tenta romper. Como que eu posso encontrar alguém que consiga se desvencilhar concretamente, não de forma ideal, a sua concretude humana, as suas concepções de interesses e bens, e mais importante, a sua concepção de justiça? É isso que Amartya Sen prega. Justiça como realização, e não justiça simplesmente como esquemas. Mas e como magistrado, e aqui muito para conversar sobre justiça, apenas dar essa introdução, mas como que um juiz pode sair de uma perspectiva do Nietzsche, de uma perspectiva de uma instituição correta, de uma instituição perfeita, que é a Constituição Federal, talvez a legislação abstrata, as normas abstratas, ou o processo, devido ao processo legal justo, e tentaram encontrar nessa sociedade que clama por justiça, como aquele italiano clamou a Don Corleone, e me parece que Don Corleone foi extremamente justo, porque ele queria a morte de Don Corleone. Por que você quer que eu mate? Ele não matou sua filha. Eu não estou sendo justo? Mas como o juiz poderá concretizar, sendo que toda a nossa construção dogmática, desde o iluminismo, foi no sentido que nós, juízes, devemos ser imparciais? Não vou pregar aqui juízes criminosos, juízes de bolso, como disse o magnífico reitor. Não. Eu vou destruir com esse princípio da imparcialidade. Vou tentar, pelo menos, destruir. E não quero convencê-los de nada, porque eu não sou dono da verdade. Depois eu volto nesse filme que nós vamos concretizar a minha fala, que de certa forma eu falo em concretização de justiça, e vou ter que, infelizmente, teorizar um pouco com vocês. Mas não é possível concretizar nada sem ter uma teoria. Você acredita num engenheiro que não sabe o cálculo matemático mais complexo e estrutural de fundação? Você mora numa casa desse engenheiro? Você acredita num médico que nunca abriu um livro de medicina complexo em inglês, onde ele tem que estudar anatomia com profundidade e teorizar Você vai num médico que tem essa perspectiva? E como nós, profissionais do direito, às vezes contestamos a teorização, achando que a teorização não nos leva a nada, a teorização apenas é um formalismo, um cansaço mental. Se você não tiver estrutura, você não consegue jamais ser um bom profissional, principalmente no mundo competitivo aí fora. E esse é o nosso papel de professor em relação a vocês.
transmitir o que a gente aprendeu na vida. Eugênio Raul Zaffaroni, grande penalista, constitucionalista da Argentina, foi presidente do Tribunal Constitucional da Argentina. Ele tem uma colocação extraordinária. O juiz não pode ser neutro, porque não há neutralidade ideológica, a não ser na forma da apatia, do irracionalismo e da decadência do pensamento, que não é digno de ninguém, de nenhuma pessoa, muito menos de um magistrado. Evidentemente, com o que eu vou dizer, repito, eu não pretendo mudar a concepção filosófica, epistemológica, religiosa até, possível, ou mesmo concepções dogmáticas, jurídicas, quem quer que seja. Eu estou querendo apenas, com vocês nessa noite, exteriorizar uma certa angústia, um certo paradoxo, que eu, como pessoa e como juiz, vivencio diuturnamente. Eu não sei se vocês já vivenciaram, alguém já teve a oportunidade de passar aqui na fila do INSS esperando uma senha para uma consulta? Alguém já teve a infelicidade de não poder fazer um exame de mamografia, um exame onde é uma suspeita de tumor, e aguardar 6 meses, 1 ano? Alguém gostaria, vocês estão aqui com um objetivo, conseguir ter um lugar ao sol, vocês gostariam de estudar, ganhar dinheiro e colocar seus filhos no colégio público de 1º e 2º grau? Ou melhor ainda, vocês vão ganhar dinheiro, vão ser bons profissionais, e graças a Deus que existe, senhor reitor, os núcleos de prática jurídica, que é o último refúgio das pessoas carentes. Mas nós, que temos condições financeiras, se hoje viesse uma lei e dissesse, assistência judiciária gratuita para todos, ninguém mais paga. Quem tem condições econômicas gostaria de contratar assistência judiciária, tendo dinheiro para contratar os grandes profissionais, os grandes escritórios de advocacia? Então veja bem, eu como juiz não queria nada disso. Não quero para meus filhos, não quero para mim, não quero para minha esposa, não quero para minha família. Contudo, diuturnamente, eu tenho que inserir pessoas no âmbito dessa prestação de serviço público estatal brasileiro, numa perspectiva que são as melhores prestação de serviço público para um Estado. E tenho que configurar o processo que a pessoa está muito bem representada. E não estou dizendo que a assistência judiciária gratuita, através dos seus núcleos de prática jurídica, porque minha esposa, ela participa de um núcleo de prática, professora de núcleo de prática jurídica, eu estou dizendo que essas pessoas são heróis. Heróis porque o Estado não dá estrutura nenhuma. Às vezes tem um processo extremamente importante, como vai fazer para fazer uma sustentação oral em Porto Alegre? Não obstante, hoje tem a videoconferência, como vai fazer para levar um processo desse, às vezes extremamente importante para aquela pessoa carente, para ir às portas do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ou a Corte Internacional, que falamos aqui ontem? Que pobre chegou à Corte Internacional? Então eu admiro as pessoas que trabalham na prática, no núcleo, porque são verdadeiros heróis. Enquanto que um grande profissional, um grande escritório de advocacia, tem toda a sua estrutura. Isso não é demérito, tem que ter mesmo, trabalhou para isso, ganhou dinheiro para isso, e os clientes dele precisam disso. Precisa de um livro, está na mão, precisa viajar, está uma passagem aérea, está o seu hotel em Brasília, precisa conversar com o ministro, não há problema, atende-se, agendas, e opor. E nós juízes, vamos ficar indiferentes a isso? Claro que eu não vou entrar na dicotomia da reserva do possível, do mínimo existencial, não é minha questão aqui discutir prestação de serviço público de Estado, não é isso. Eu quero só me ater a essa prestação de serviço público que está próxima do exercício da nossa atividade, que é o acesso à justiça através da assistência judiciária gratuita.
das pessoas que têm diferença dentro de um processo. Pretendo, portanto, questionar esse paradoxo, essa visão do mundo que nos leva sempre a pensar num processo meramente instrumental, meramente formal. É bem verdade que eu posso dizer para vocês, é muito desconfortável a minha posição. Diante de determinadas visões do mundo, como eu coloco aqui, o mais certo, o mais prudente da minha parte era aderir a essas visões, que já são devidamente difundidas, sem questionar esses pilares da dogmática jurídica contemporânea. Porque toda vez que você questiona dogmas, você se expõe. Vocês não concordam comigo? Toda vez que você quer romper com a mesmice, você se expõe. E da onde vem essa perspectiva de uma imparcialidade do juiz, em que o juiz tem que ser equidistante das partes? O juiz não pode olhar o ser humano que está em cada polo do processo. Ele deve permanecer equidistante, porque eles estão representados por advogados, e ele é um mero árbitro que depois ele vai dizer quem ganhou esse jogo. Como o seu processo, alguns já disseram que era um jogo, alguns italianos já afirmaram que era um jogo, mas não é um jogo. São vidas humanas, são expectativas, são frustrações. Isso aí advém, esse dogma da imparcialidade, como nós conhecemos, ele vem do envelhecido princípio da imparcialidade do juiz, que é construído, ou tem suas raízes em John Locke. John Locke já afirmava que no estado da natureza não existe pessoas imparciais. No estado da natureza, todos são parciais. Todos criam suas leis e executam suas leis. Os homens, no estado da natureza, dizia John Locke, são parciais consigo mesmos, sendo que as paixões e as vinganças poderiam levar à prática de excesso. John Locke disse: Deus com certeza designou o governo para restringir a parcialidade e a violência dos homens. Admito facilmente que o governo civil é um remédio adequado para as inconveniências do estado da natureza. É uma afirmação forte de John Locke. Os homens seriam parciais por definição, sendo que se algo poderia corresponder à essência do pacto social, desde Rousseau, seria essa possibilidade da sociedade eliminar esse despotismo de inexistência de juízes como árbitros neutros, em todo sentido. Claro que aqui ele está no campo político, mas eu estou transcrevendo isso para o campo jurídico, para questionar a imparcialidade do magistrado. É bem verdade que a necessidade de se garantir aos cidadãos uma atividade jurisdicional desenvolvida por juízes imparciais encontra-se bem definida no pensamento anglo-saxão e no pensamento europeu continental. Tanto é que Montesquieu já dizia: para se realizar um julgamento há uma necessidade de um terceiro que seja imparcial. A nota da imparcialidade que nós conhecemos hoje, essa imparcialidade que nós pregamos, o juiz é imparcial, é uma característica ímpar, portanto, senhores, do poder judiciário do Estado liberal burguês. Razão pela qual, na sua ausência, dificilmente se poderia falar na função de julgar. Quem estudou processo, sabe que Chiovenda, qual a concepção de Chiovenda mesmo de jurisdição? A aplicação da lei ao caso concreto mediante uma atividade substitutiva. Qual a concepção de jurisdição para Carnelucci, um outro italiano? A justa concepção, a justa composição da lide. Mas tem um italiano, outro italiano, que se chama Gian Domenico Pisapia, ele vai nos dizer o seguinte: jurisdição é o julgamento por um terceiro imparcial. Essa é a essência da jurisdição. Não é compor a lide, não é aplicar a lei ao caso concreto, mas sim haver um julgamento através de um terceiro imparcial. Porém, em que pese tenha sido tão difundido a imparcialidade no pensamento burguês, iluminista,
foi, não há dúvida, começou ali a construção dessa imparcialidade. O problema é que, durante a Revolução Francesa, ela não foi a mais ressaltada. Durante a Revolução Francesa, o princípio mais ressaltado foi o princípio da independência do juiz. E você sabe por que foi o princípio da independência do juiz? Porque o juiz, durante a Revolução Francesa, ele tinha uma amizade espúria com a nobreza. E a Revolução tentou romper com essa amizade espúria. Na época da Revolução Francesa, deu-se muito mais importante ao princípio da independência do juiz do que a imparcialidade. Já se a gente for estudar o direito constitucional norte-americano, nós percebemos uma perspectiva diversa. Lá, nos primeiros textos constitucionais dos Estados Unidos, nós já observamos o princípio da imparcialidade. Ele flutuava na cultura norte-americana. Está certo que não estava previsto na primeira Constituição norte-americana? Não, de 1787. Mas logo com a emenda constitucional número 6 de 1791, foi inserido o princípio da imparcialidade do juiz na Constituição norte-americana. E por quê? E por que foi garantido o princípio da imparcialidade muito tempo antes no sistema norte-americano e não do direito europeu continental durante a Revolução Francesa? Bruce Arkman, um autor fantástico, ele vai dizer, olha, sabe por quê? Porque o juiz no sistema norte-americano, ele é um juiz que tem uma cultura, ele está inserido na cultura do common law. É um juiz proativo. É um juiz que tem mais liberdade para a criação do direito. Tanto é que o precedente jurisprudencial é fonte de lei. Já no sistema, na época da Revolução Francesa, um dos objetivos da Revolução Francesa foi justamente castrar qualquer autonomia do magistrado, inclusive para rever legislação do Poder Legislativo. Era a desconfiança que tinha a Revolução nos juízes. O juiz era um mero aplicador mecânico da lei. Tanto é que o francês Robespierre, numa sessão inflamada de 1791, ele disse o seguinte: num país que tem lei e tem Constituição, a palavra jurisprudência tem que ser banida do dicionário, no caso da França. Porque a jurisprudência não é nada mais que a própria lei feita pelo Legislativo e pelo Executivo. E o juiz tem que ser até isso e nada mais. E aí começa, então, essa perspectiva do princípio da imparcialidade, de um juiz distante, de um juiz fora do sistema, um juiz insensível ao que ocorre dentro do processo. Não vou mais falar de John Rawls, não é minha intenção enchê-los também com muita teorização, mas o que eu quero afirmar é o seguinte: no Brasil, os excluídos de posse e legitimação social não possuem a mesma igualdade nos procedimentos democráticos que Habermas prega. Outro filósofo alemão, ele vai dizer que nós podemos construir normatizações éticas que transcendam as diversas concepções de moral, desde que essas concepções passem por um amplo e restrito diálogo público, sem qualquer restrição material em que todos possam participar. Eu pergunto, no Brasil, é possível os excluídos de posse e legitimação social participarem em procedimentos democráticos, eleições, política ou processo judicial, de forma igualitária com aqueles que têm mais poder aquisitivo? E nós, juízes, temos que ficar equidistante, imparcial, e não nos preocupar com esse aspecto? Eu não vejo nos colegas aqui. Eu sinto uma dificuldade quando se diz parcialidade positiva do juiz. Mas todos os meus colegas, os dois aqui, eles são verdadeiros juízes que usam a parcialidade direto. Porque não são insensíveis. São sensíveis no exercício de sua atividade jurisdicional. Por isso é necessário que nós saibamos, primeiro, não existe ser humano imparcial. Não existe.
ninguém é imparcial nas suas concepções de justiça, ninguém é imparcial na sua perspectiva de mundo. Isso não sou eu que estou falando. Se formos pegar nas categorias da psicanálise, da psicologia, se ingressarmos, por exemplo, em Freud, Lacan, Jung, etc., essas categorias vão balançar a nossa estrutura de achar que nós somos imparciais. Na própria biologia, se você for estudar dois biólogos contemporâneos maravilhosos, que são Humberto Maturana e Francisco Varela, que são biólogos chilenos, esses dois vão nos dizer perfeitamente que nem o conhecimento é imparcial. Quando nós trabalhamos um exercício de conhecer, nós não estamos sendo imparcial nesse exercício de conhecimento. Ele dá metáforas, ele diz, o mais experiente dos marinheiros sabe que ele não conduz sozinho a embarcação. Que as águas dos oceanos, as correntes marítimas, desviam muitas vezes o seu percurso. Isso somos nós. Nós somos o timoneiro do barco, que achamos que estamos conduzindo o barco e somos imparciais. Mas sempre somos influenciados pela nossa formação social, cultural, econômica, enfim, sempre. Eu vejo talvez que devemos ter sempre essa consciência. Então, seja na filosofia crítica, seja na psicanálise, na psicologia, seja no âmbito da biologia e da epistemologia, não há ser humano parcial. Bom, então vamos aceitar essa posição? Eu não tenho nenhum medo de dizer, eu sou um ser humano parcial. Mas aí nós temos dois aspectos. Como tudo na vida, nós temos duas dimensões. Existe uma parcialidade negativa, que é aquele juiz que atua no processo, por interesse pessoal, porque é corrupto, porque algum parente está no processo, porque ele quer julgar de acordo com algum amigo, enfim. Aquele direito fundamental de todos nós cidadãos, a um juiz imparcial, e que esse direito fundamental justifica as regras de impedimento e suspeição do Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Não discuto isso. Aliás, tem que incluir mais regras de suspeição e impedimento do juiz. Não só essas que estão no CPC ou no CPP. Mas, ao mesmo tempo que nós temos um direito fundamental a um juiz que não atue com parcialidade negativa, a Constituição nos permite e exige que haja um juiz que atue com a parcialidade positiva. O Código Ibero-Americano, que eu falei para os senhores, nos diz isso. O juiz tem que reconhecer as diferenças sociais, econômicas e culturais. O caso concreto, a concretização da justiça, como diz Amartya Sen. Uma decisão justa e não um processo só justo. E para isso ele tem que sair da sua posição confortável, da imparcialidade com base na concepção da Revolução Francesa. Ele tem que assumir a sua posição humana. E a Constituição diz, a República Federativa do Brasil deve preservar a dignidade da pessoa humana. Que a República Federativa do Brasil deve resolver os problemas de desigualdades sociais e regionais. Isso são princípios fundamentais da República. Mas isso é só para o Executivo? Isso é só para o Legislativo? Ou o Poder Judiciário não faz parte da República Federativa do Brasil? É um órgão anexo, como é lá no Congresso? Nós temos responsabilidade. É claro que não confunda, novamente, sensibilidade com emoção. Nós não podemos julgar porque é pobre, nós não podemos julgar porque é negro, nós não podemos julgar porque é mulher, nós não podemos julgar porque é criança. E simplesmente julgar em razão desses fatores emocionais. Nós devemos sim, objetivamente no processo, reconhecer as diferenças e tentar, de alguma forma,
uma decisão que se concretize, em que o juiz possa reconhecer a diferença e possa igualar as partes no âmbito da relação jurídica processual. É só isso. É que o juiz possa, visualizando a diferença, buscar a alteridade. Outro, como diz a filosofia latino-americana de Henrique do Céu, como diz a filosofia europeia do francês Emmanuel Levinas, a alteridade. O outro é essa vítima. Vítima sim. Não pensa que aquela pessoa que está lá aguardando uma senha no INSS, no SUS, para fazer uma tomografia daqui a 1 ano, não é vítima desse sistema espúrio de desigualdades sociais. Eu não vou cansar mais vocês. Eu tenho que concretizar essa fala. Como que o juiz pode, então, ser positivamente parcial num processo, sem ferir a suscetibilidade dos profissionais que atuam, sem pôr em risco a sua independência, sem configurar um magistrado déspota, um magistrado que destrua o devido processo legal? Eu trouxe um exemplo aqui interessante. Estou tentando voltar aqui aquele novo filminho, já que o ministro não está aqui, nós encerramos com o filminho. Começamos com o filminho, já estou vendo bocejando, a pessoa bocejando, quando começa a bocejar, eu já começo a ficar preocupado. Então eu sei, o meu termômetro é, fechou o olho, dormiu, bocejou, é o meu sinal de Arthur. A minha esposa também está aqui, ó. Ela não se aguenta, é que ela não dá para ela cutucar a minha perna aqui, porque tem uma cadeira na frente, né? Mas eu e as minhas gafas, ela volta e meia me prega cada chute na perna, que vocês não imaginam, principalmente quando eu vou jantar, troco o nome das pessoas, falo, é um absurdo. E ela, por isso eu venho de calça, eu viria de shorts, mas está tudo cheio de hematoma na perna, né? Japonês é braba. Então eu quero concretizar para vocês essa questão da imparcialidade, da parcialidade positiva. O café da manhã é a principal refeição do dia de Vitor. Aos 21 anos, ele conta com boas doses de frutas, complemento nutricional e carinho para manter a qualidade de vida. Ele recebe umas 800 calorias nesse shake, então como ele não tem atividade é suficiente. Foi isso que deixou ele bonitão assim. A família paranaense luta contra a gangliosidose GM1. A doença rara, degenerativa e sem cura é provocada pela falta de uma enzima fundamental para a reposição das células cerebrais. A gangliosidose tem duas frentes de ataque no organismo. Uma que é o processo digestivo, que por ele não produzir a enzima, ele não faz a digestão do leite. Essa mesma enzima que faz a digestão do leite, ela é, por exemplo, o fermentinho da reação que produz os neurônios. E sem essa enzima ele não consegue reproduzir. E como a doença é degenerativa, além de não produzir, perde o que tem. A doença do menino só foi descoberta aos 9 anos, depois de passar por várias avaliações. O diagnóstico médico veio como uma sentença de morte. Ele falou, tá confirmado, em 6 meses vai falecer assim. Aí eu desisti da minha vida. Inconformado, o engenheiro mecânico abriu mão do trabalho, da profissão, para tentar salvar o filho. Foi um momento da gente decidir, ou vejo ele morrer de uma forma bastante trágica, cada dia um pouquinho, ou vou lutar pela vida dele, né? Uma questão de decisão, e eu decidi por lutar pela vida dele. Me enfiei na biblioteca da Faculdade de Medicina, de dia e de noite na internet. Passei 8 meses e nada. Já tinha passado por tudo que podia pensar de estudo de medicina. Comecei com genética e fui até fisiologia clínica. Aí eu comecei a chorar no meio das prateleiras, e clamar a Deus. E aí uma voz falou dentro de mim, pega esse livro. O tempo dedicado à pesquisa levou seu Adolfo a encontrar uma alternativa. Ele descobriu que era possível controlar o problema através da recolocação da enzima que faltava no organismo.
Desacreditado pelos médicos, o pai começou então uma outra batalha: a busca pela substância em laboratórios do mundo todo. Para conseguir a matéria-prima foi uma complicação, porque precisava e não sabia onde encontrar. Passei fax, escrevi, passei e-mail. Só um me respondeu que talvez o Japão pudesse ter a enzima do jeito que eu queria. Deus falou comigo que em 10 dias eu ia receber a enzima. Passou uma semana, apareceu a enzima aqui em Araucária. Aí fui conversar com a pessoa que estava me fornecendo a enzima, ele falou, olha, mandaram lá da matriz da Europa, não sabendo o que é e para que veio e para que serve. Há 9 anos, Vitor toma as enzimas descobertas por seu Adolfo. São comprimidos relativamente baratos, feitos em farmácias de manipulação. Além das propriedades, cada um contém o esforço e a esperança de um pai obstinado. De lá para cá se degenerou muito pouca coisa. Por exemplo, ela não freia 100%, mas ela tem mostrado deficiência porque a degeneração tem sido muito pequena. A medicação que eu desenvolvi foi através do processo homeopático. Homeopatia é domínio público, então não tem reserva de mercado. Isso foi providencial porque está aí à disposição da população. Qualquer pessoa que tem alergia, rejeição ao leite pode se beneficiar dessa medicação. E os casos da gangliosidose também a gente acredita que em outros casos a gente pode chegar no mesmo resultado que chegou ao Vitor. Hoje, Vitor é o único no mundo a superar os 11 anos de vida com a doença. Só que a dedicação exclusiva ao filho fez a vida de seu Adolfo parar. Sem emprego e com gastos altos para manter o tratamento, ele arriscou até a casa própria da família. Não sobra para mais nada, né? Então não sobrou para pagar a prestação da casa. E a casa foi para leilão. Para não perder a casa, seu Adolfo resolveu entrar com uma ação na Justiça Federal. Nas 3 audiências de conciliação, ele teve a oportunidade de contar a história do Vitor e por que deixou de pagar as prestações. O final do processo foi surpreendente. Quando tudo se encaminhava para a desocupação do imóvel, a Justiça encontrou uma saída inédita. Nesse caso, expedir um mandado de desocupação, sabendo de toda essa história dele, seria muito penoso, muito difícil. Então, surgiu essa ideia de utilizar os valores das prestações pecuniárias, da vara criminal, para quitar o financiamento. Prestações pecuniárias são as penas pagas em dinheiro por condenados da Justiça Federal. A jovem juíza de 38 anos já tinha atuado na área criminal e sabia bem como funcionava a destinação destes valores. Normalmente, a verba é usada para beneficiar entidades assistenciais com projetos cadastrados. Depois de muito estudar, ela encontrou um caminho diferente para o caso de seu Adolfo. Eu pedi à juíza criminal que entendesse o meu pedido como um projeto, apesar dele se destinar a uma pessoa física. Essa questão formal, foi relevada, porque se entendeu que realmente o caso merecia o recebimento dos valores. De um fato negativo, para a sociedade, que é o crime, se consegue recolher valores e esses valores eles revertem em benefício da sociedade. O nosso trabalho não é em vão. Ele tem uma razão de ser. Então foi muito gratificante. Sentimento compartilhado por todos. A história comoveu quem participou da conciliação do processo. De 25 anos de caixa que eu tenho, entendeu? Então foi a melhor experiência que eu tive até hoje, Tereza, a conciliadora da Caixa que atuou na ação para reaver o valor de 120 prestações devidas, conta que a instituição foi ao limite na negociação. De R$100 mil, chegou a 50. Nesse caso, a retirada total dos juros moratórios, remuneratórios, foi uma excepcionalidade com relação à situação do seu Adolfo. Eu, como conciliadora, estava vendo uma situação assim, a juíza querendo fazer de tudo para ajudá-lo, O nosso advogado que nos acompanhava abrindo mão de honorários. Então, assim, nós tínhamos que realmente chegar ao máximo, ao limite máximo daquele tipo de contrato, Para um homem de fé como seu Adolfo, a mobilização de todos para resolver o problema
tem outro tipo de explicação. A Tereza veio transferida de Brasília para Curitiba sem saber o porquê. A doutora Anne começou a julgar causas e começou a ver que existia um outro lado além da justiça pura e simples, mas existia o lado humano das pessoas que tinha que ser considerado e tratado, né? Então Deus veio trabalhando cada uma das pessoas até que chegasse o momento de sair a decisão. Então lá no momento é que ele ficou sabendo que a Lília ia sair com o imóvel quitado. Então foi uma emoção grande para ele também, né? E ele disse então que achava incrível que cada um de nós, que nem nos conhecíamos até pouco tempo atrás, de repente estava cada um ali no seu pedaço, com o seu poder específico, né? Até onde cada um podia ir, para juntar esforços para ajudá-lo. Então isso foi bastante forte, assim. E ele disse, olha, eu só posso classificar isso aqui como uma manifestação de Deus. Uma história de vida que transpôs as páginas do processo e deixou lições. E também caminhos jurídicos a serem trilhados por outras pessoas que têm problemas parecidos. O juiz se deparando com um caso, né, excepcional, em que ele veja que realmente, né, o mutuário não tem outra solução, né, e diante de um problema social, né, desse nível, eu acredito que ele possa tomar o mesmo caminho, né? Não foi porque ele tem um filho doente, não é uma questão de pena, não é isso, entendeu? Ele nos ensinou que realmente como se posicionar diante de um problema, como enfrentar com coragem aquilo ali. Hoje, seu Adolfo tem uma oficina mecânica em casa. A mulher se divide entre o carinho ao filho e o trabalho fora, que complementa a renda da família. Todos os dias, o pai leva Vitor à escola, onde recebe atendimento multidisciplinar. O desenvolvimento do Vitor está cada dia melhor, sabe? Tem as dificuldades dele, mas cada dia melhor. É um bom aluno, assim, É um bom aluno. Vamos dar um passinho? Venha comigo. Para ele não perder as funções principais, né? A parte motora é essencial, né? Então essa tem que ser estimulada, principalmente. Mais um passinho, vamos lá, estamos chegando. Joia, joia. Na rotina deste verdadeiro pai-herói, não se nota um sinal de cansaço, de desânimo ou de desesperança. Do sorriso e do aperto de mão de Vitor e Adolfo, vem a força e a cumplicidade que só o amor entre pai e filho pode explicar. Ele ama viver, né? Esse aqui é o grande guerreiro, né? Ele sempre lutou muito. Tanto rico quanto pobre tem problema de finança. Tanto rico quanto pobre tem problema de doença, né? Os problemas só mudam de endereço, mas são os mesmos para todo mundo. Então o que muda? A decisão. É a atitude diante de um problema que muda, que faz mudar o Vitor. Se a nossa atitude é de uma boa decisão, o nosso mundo vai ser melhor. Dois pontos. Não é uma questão de pena. Segundo, o que muda é a decisão. É a coragem de mudar e de se transformar. Vocês compreenderam que é a parcialidade positiva do juiz? Construímos o nosso edifício? Quem compreendeu, fica como está. Obrigado.